Olá, amigos, tudo bem? Professor Jonas Mendes aqui, passando para mais uma aula. Nessa ocasião, vamos dar continuidade aos nossos estudos a respeito da moral, ética, direito. Nós vimos um pouquinho sobre isso na última aula, quando estudamos um pouquinho do sistema ético, deontológico e consequencialista, ok? E agora, nessa ocasião, nós vamos estudar um assunto muito interessante, que geralmente muitas pessoas têm dúvidas, né? Qual a relação entre direito e moral? De fato, há relação entre direito e moral? Se existe, qual é? Se não existe, por que não existe? Então, quem veio primeiro? Tem alguma relação de anterioridade de um para com o outro ou não? De dependência? Então, é um assunto interessante que nós precisamos dar uma averiguada na relação entre direito e moral. Nós vamos ver algumas teorias que foram apresentadas até então para tentar explicar a relação entre o direito e a moral, certo? Muitas pessoas se preocuparam com isso e tentaram, de alguma maneira, apresentar soluções para, de fato, esse problema, ok? Podemos dizer assim. Então, nós temos aí esse círculo aqui, um círculo concêntrico, em que apresenta dois campos. A moral, como sendo um campo maior, um círculo maior, e o direito, um círculo menor, sendo que o direito, nessa perspectiva, está contido dentro da moral. Então, você percebe que o direito seria um círculo concêntrico aqui, né? Porque ele está contido dentro do campo, da grande área que seria a moral. Essa aqui é uma teoria, certo? Conhecida como a teoria dos círculos concêntricos. Então, a teoria dos círculos concêntricos, desenvolvida por Jeremy Bentham, que inclusive foi um dos responsáveis, a princípio, né, pela formulação da ética consequencialista, mais especificamente da ética utilitarista, ok? Bom, os princípios do utilitarismo foram desenvolvidos por Jeremy Bentham e depois aprimorados por John Stuart Mill, né, como nós vimos na aula passada. Jeremy Bentham nasceu em 1748, morreu em 1832, certo? Ele era filósofo, né, em jurisconsulto também, ok, inglês, e ele concebia a relação entre o direito e a moral, recorrendo a essa figura geométrica, né, dos círculos, que é a ideia dos círculos concêntricos. A ordem jurídica, nessa perspectiva, ela estaria incluída totalmente no campo da moral. Os dois círculos seriam concêntricos, com o maior pertencendo à moral. Então, o círculo maior, né, pertence à moral e o menor ao direito. Dessa teoria, a primeira coisa, o campo da moral é mais amplo que o campo do direito. Então, a ideia de que o campo da moral é muito mais vasto que o campo do direito, e o campo do direito, de alguma maneira, está subordinado ao campo da moral. Então, a moral ela abrangeria, nessa perspectiva, inúmeros fatores. E o direito seria restrito a algumas áreas, simplesmente, ou alguns fatores, ou algumas normas, enquanto que a moral seria muito mais abrangente. E o direito trabalharia de maneira subserviente à moral, certo? As correntes tomistas, por exemplo, neotomistas, que condicionam a validade das leis à sua adaptação aos valores morais, seguem essa linha de pensamento. Então, Tomás de Aquino, século XIV, XIII, por ali, na Idade Média, ele, dentro dessa perspectiva, seguiria, então, uma ideia da teoria dos círculos concêntricos, e os neotomistas também, que seriam os que vieram após Tomás de Aquino, que seguiam seu pensamento, mesmo que adaptando, também seriam influenciados por essa perspectiva da teoria dos círculos concêntricos, que o direito seria uma grande área, a moral seria uma grande área, e o direito estaria incluído nessa grande área que seria a moral. Okay? Dando sequência, então. Temos aqui também uma teoria bem semelhante, que alguns tendem, inclusive, a dizer que são a mesma coisa. Tá? Tendem a apresentar como se fosse a mesma coisa. Né? A teoria dos círculos concêntricos e a teoria do mínimo ético, muitos apresentam como se fosse uma só teoria, tá? Porque nessa ideia aqui, a simbologia é a mesma. Ou seja, a moral seria a grande área e o direito uma área pequena dentro do grande campo da moral. Então, o direito, na teoria do mínimo ético, o direito seria simplesmente a normatização, a judicialização, por assim dizer, das normas éticas mínimas necessárias para se viver em sociedade. Ok? Então, vamos dar uma olhada aqui. O direito representa o mínimo de preceitos morais necessários ao bem-estar da coletividade. Toda a sociedade converte em direito os axiomas. Verdade intuitiva máxima. Axioma é uma verdade intuitiva máxima, okay? Uma máxima, tá?
são verdades autoevidentes, intuitivas, por exemplo. Por exemplo, como um quadrado tem 4 lados iguais, né? Então, essa é uma verdade, é um axioma, que é uma verdade intuitiva, uma máxima, tá? Uma verdade autoevidente. Nesse caso, então, os axiomas, né, morais estritamente essenciais à garantia e à preservação de suas instituições. Assim, o direito estaria implantado por inteiro nos domínios da moral, configurando assim a hipótese dos círculos concêntricos. Então, você perceberia que dentro da teoria do mínimo ético, que é bem semelhante à dos círculos concêntricos, que apresentam quase que uma coisa só, para mim, particularmente, não tem diferença nenhuma, tá? A diferença é que os teóricos, né, você tem o Jeremy Bentham e o Delaunay aqui, então, são teóricos que trabalharam para a mesma teoria, para mim, segundo a minha concepção. Então, o direito seria a judicialização, por assim dizer, do mínimo necessário para se viver em sociedade, das normas éticas e morais mínimas necessárias para a vivência em sociedade. Seria justamente isso aí. Então, você percebe que dentro dessa perspectiva não há muita diferença, né, entre a teoria dos círculos concêntricos, que vem dizer a mesma. Nós temos também uma outra teoria interessante. Então, olha só agora já a teoria do círculo, né? Você tem 2 círculos, um círculo maior aqui, um círculo menor aqui, mas 2 círculos, o tamanho não importa de forma muito clara. E você tem um espaço de intersecção entre esses 2 círculos, está vendo aqui? Um espaço de intersecção, né? Um círculo e o outro, existe um espaço de intersecção que está de vermelho, esse campo comum à moral e ao direito, certo? Então você tem um espaço aqui que é somente moral, né? Não tem um espaço que é somente direito, e um espaço de intersecção que está em vermelho entre o direito e a moral. Essa aqui, então, é uma outra teoria interessante, que nós geralmente conhecemos como teoria dos círculos secantes, tá? Pascal. Teoria do círculo secante, do Pascal, ela vai dizer o seguinte, que direito e moral possuem áreas que são afins, por exemplo, áreas que são próprias do direito, áreas que são próprias da moral, e existem algumas normas que são tanto morais quanto jurídicas, ok? Vamos dar uma lida aqui na descrição. Direito e moral possuiriam uma faixa de competência comum, que seria esse espaço de intersecção, tá? E, ao mesmo tempo, uma área particular independente, que seria quando a moral tem sua própria norma, que está fora do círculo do direito e fora do círculo da moral aqui, tá vendo? Há assuntos da alçada exclusiva da moral, como a atitude de gratidão a um benfeitor, por exemplo. Isso é uma questão meramente moral, né? De igual modo, há problemas jurídicos estranhos à ordem moral, como, por exemplo, as regras de trânsito, prazos processuais, divisões de competência na justiça. Então, você percebe que aqui, segundo a teoria dos círculos secantes, você tem você pode ter algumas normas jurídicas, né? Você tem normas jurídicas que são algumas normas que são puramente jurídicas, ok? E algumas normas que são jurídicas e morais. Então, as normas que estão aqui no campo somente do direito são normas que são puramente jurídicas, ok? E você tem normas que estão no campo aqui de intersecção, que são normas jurídicas e morais, ok? E você tem normas aqui que são puramente morais. E você tem normas aqui que são morais e jurídicas. As normas que são puramente jurídicas, elas podem ser, no que diz respeito à moral, elas podem ser amorais ou imorais, certo? Então, as normas que são puramente jurídicas, no que diz respeito à moral, elas podem ser amorais. Por quê? Porque elas não têm nenhum valor moral. Então, uma norma, por exemplo, como já foi citada aqui, uma norma de trânsito, prazos processuais, divisões de competência na justiça. Isso é uma norma jurídica amoral, porque não tem nenhum valor moral. Okay? Já uma norma jurídica, né? Ela pode ser, então, amoral ou imoral. Quando uma norma jurídica, por exemplo, ela está indo contra a moral estabelecida, então essa norma jurídica imoral, certo? Que nós vamos entender que nem tudo que é legal é moral, certo? Nem tudo que é legal é moral, e nem tudo que é moral é legal. Tá? Então, você percebe que existem muitas coisas que são legais, mas que, se fôssemos olhar bem, não são morais, tá? Então, você percebe que dentro da teoria dos círculos secantes, você vai perceber que existem normas que são puramente morais, tá? Como, por exemplo, o adultério.
Adultério é uma norma puramente moral dentro do nosso ordenamento jurídico, né? Dentro do nosso ordenamento jurídico, o adultério tem um valor moral, mas não tem valor, tá, jurídico ainda, ok? Mas você percebe que já por exemplo, pedofilia, vamos usar esse exemplo, né? Pedofilia tem tanto valor moral quanto valor jurídico. Então, quando a sociedade valor moral quanto valor jurídico. Quando a sociedade se revolta contra um estuprador, ela não está se revoltando contra ele meramente porque ele feriu uma das normas que constitui nosso ordenamento jurídico. Não, não é por isso. Ela está se revoltando porque ele infringiu uma moral, certo? Por valores morais. Então, essa é a grande questão, tá? Existem normas que são puramente morais, normas que são puramente jurídicas e normas que são morais e jurídicas. Tem o mesmo peso, valor moral e jurídico também, tá? Ok? Como, por exemplo, homicídio, tá? Homicídio. Essa é uma norma. A pedofilia, homicídio, tá bom? São normas que são morais e jurídicas. As normas que são meramente jurídicas podem ser amorais ou imorais, tá? Então, fica aí, né, mais um exemplo apresentado. Nós vamos ter também a teoria dos círculos independentes. Olha só, você tem o direito num círculo aqui e a moral em outro. São áreas que não se comunicam, tá? Você percebe que os círculos não se comunicam, né? Eles estão aí distantes uns dos outros e um do outro. E você percebe que eles não se comunicam, não existe nenhum vínculo que liga um ao outro. Eles estão distantes, separados. Então, essa aqui é a teoria dos círculos independentes, que foi desenvolvida por Hans Kelsen, ok? Vamos dar uma olhada aqui. Hans Kelsen foi o responsável por desenvolver essa teoria dos círculos independentes. Qual é a descrição? Bom, desvincula o direito da moral, certo? Você percebe que os círculos, né, eles não se comunicam, tá? Os dois sistemas são esferas independentes. Para o famoso cientista do direito, a norma é o único elemento essencial do direito, cuja validade não depende de conteúdos morais. Segundo Kelsen, o direito é o que está na lei, é o direito positivado. Então, com Hans Kelsen é um dos pais aí do positivismo jurídico, né, século XIX, século XX, século XX ali. Hans Kelsen, inclusive, ele fugiu da Alemanha, né, quando o nazismo começou a se tornar forte ali, porque ele era um judeu também, então ele acabou fugindo, né? Existe até alguns acreditam que a ideia do Hans Kelsen, do positivismo de Hans Kelsen, de que a moral e o direito são campos independentes, alguns acreditam que chegou até a influenciar o nazismo. Claro que outros dizem que não, né? Essa é uma discussão bem abrangente. Mas Hans Kelsen ele dizia o seguinte, que moral e direito são campos independentes, tá? Que a norma jurídica, ela não se fundamenta em nenhuma norma moral. O direito não está fundamentado em nenhuma norma moral. Acho que uma norma jurídica, ela está fundamentada meramente em uma norma jurídica, ok? Tá? A norma jurídica, ela se fundamenta em uma outra norma jurídica, estilo um efeito cascata, ok? Uma norma jurídica, uma outra norma jurídica, fundamentada, por assim dizer, na Constituição e tudo mais, e dali deriva o seu valor, mas não de nenhuma pauta moral. Hans Kelsen, por exemplo, ele vai dizer que as normas jurídicas, elas não estão para julgamento, elas estão para cumprimento. Por quê? Porque o direito é direito positivado. Então não existe essa ideia de um direito natural, né, dado pelo Criador, ou pela própria da natureza humana, ou do cosmos, da ordem da criação. Não tem isso, certo? Todo direito é direito positivo, para Hans Kelsen. Então ele vai mostrar que o direito, as normas jurídicas, elas não estão para questionamento, mas para obediência, ok? Porque justiça é o cumprimento da lei. Justiça é aquilo que se deriva da lei. Então jamais poderemos aplicar nenhuma escala de valência ou de valoração sobre a norma. A norma não é justa ou injusta. A norma é o que é. A norma jurídica não está para questionamento, mas para cumprimento, para obediência. Então ela não pode ser valorada. Você não pode olhar para a norma e dizer que ela é justa ou injusta. Tá? Porque a moral não pode servir a esses fins. A moral é importante para Hans Kelsen, é importante para a sociedade, para a vivência ali, só que ela não tem nenhuma relação, por assim dizer, com a questão do direito de fato. O direito, as normas jurídicas, elas se fundamentam em uma outra norma jurídica, como se fosse um efeito cascata, e não há uma relação de fundação ou de anterioridade ou de dependência do direito para com a moral, certo? Diferentemente da ideia dos círculos concêntricos, em que a moral
né, seria essa área maior, e o direito aquele campo mínimo dentro da moral, né, seria o mínimo ético, ou seja, a judicialização das normas morais mínimas para a vivência em sociedade. Então, não tem, para Hans Kelsen, não tem isso. Tá? O direito não é, por assim dizer, o reconhecimento ou a normatização do mínimo ético para viver em sociedade. Ou o direito não está em espaço de intersecção com a moral, não. São campos independentes, ok? Cada um diz respeito a uma esfera de atuação, tá? Então, seria justamente isso aí. Nós temos também a teoria da tridimensionalidade de Miguel Reale, ok? Que vai colocar a ideia do fato, da norma, do valor, porque Miguel Reale ele mostrava que cada teoria dava ênfase a um aspecto. Por exemplo, Hans Kelsen a norma, uma outra teoria mais o valor, outra mais o fato. Então, a teoria da tridimensionalidade quis juntar, né, sociologia, seria o fato social, tá? O direito, a norma, e o valor, a filosofia. Então, você juntaria aí, certo? Filosofia, sociologia, direito, para construir uma teoria da tridimensionalidade do direito, ok? É algo muito interessante, porque aí você teria uma relação entre norma, fato e valor, né? Mas nós não vamos adentrar muito nessa teoria, porque essa aqui é para uma outra aula. Então, deixo aqui uma charge muito legal, né? Bandido tem que ser preso, independente da idade. E aí, né? O menino pergunta, né? E do saldo bancário também? Então, aqui uma questão muito interessante, né? Você aqui pressupõe uma relação muito clara entre moral e direito, né? Então, por quê? Porque nem sempre o que é legal é moral e nem sempre também o que está na norma, o que está no nosso ordenamento jurídico vai ser cumprido de forma como deveria ser. Por quê? Porque nós sabemos que existem privilégios, né? Então, muitas vezes, o saldo bancário fala muito mais alto do que a moral, do que o direito, do que qualquer outra coisa, tá? Então, fica aí uma reflexão para a gente, né? Bandido tem que ser preso, independente da idade. Isso é verdade, né? Bandido é bandido. E do saldo bancário também? Sim, é verdade. Do saldo bancário também. Então, é algo para a gente refletir um pouquinho aí. Meus amigos, então, fica aí uma recapitulação, tá? Nós temos a teoria dos círculos concêntricos, tá? Jeremy Bentham. Nós temos a teoria dos círculos secantes, do Pasteur, tá ok? Nós temos a teoria dos círculos independentes, Hans Kelsen, e a teoria da tridimensionalidade do direito de Miguel Reale, que nós não desenvolvemos aqui muito, porque vamos ver em uma outra ocasião, tá ok? Então fica para vocês aí essa aula, espero que tenha contribuído, tá? Se alguém me perguntasse, professor, qual que o senhor considera que é a mais sensata? Particularmente, eu gosto muito da teoria dos círculos secantes, onde diz que existe uma intersecção, né, entre direito e moral. Algumas normas são puramente morais, outras puramente jurídicas, e outras são normas jurídicas com valores morais. Eu acho essa interessante, mas a teoria do Miguel Reale também não há de se desprezar. Ela engloba outros aspectos que nós poderíamos elencar aí. Ok? Um abraço, amigos.